O relator da PEC do fim da escala 6x1, o senador Omar Aziz, apresentou hoje o parecer à proposta sem qualquer mudança do texto original que veio da Câmara. Com isso, ele consegue evitar que esse assunto, que essa matéria, volte de novo lá para a Câmara dos Deputados. Não houve nenhuma modificação, prossegue. E isto vai de encontro aos planos do governo. Reportagem de Carol Rosito. Omar Aziz rejeitou as 14 emendas apresentadas por senadores da oposição que tentavam atrasar o andamento da PEC. Qualquer mudança obrigaria o texto a voltar para a Câmara dos Deputados e atrasaria os planos do governo. Sem alterações, o relatório está pronto para análise na Comissão de Constituição e Justiça. A expectativa é de que Aziz apresente o texto na CCJ, presidida por Otto Alencar, na semana que vem, na chamada Janela de Esforço Concentrado. O texto reduz a carga horária semanal de 44 para 40 horas e define a escala de 5 dias de trabalho, com 2 de descanso na Constituição, sem redução de salário. O governo corre para acabar com a escala 6x1 antes da eleição. A pauta é uma das principais apostas do presidente para se reeleger, mas estava travada no Senado. O jogo virou a favor de Lula depois de um jantar há poucas semanas na casa do ministro Alexandre de Moraes com o petista e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A reaproximação foi selada publicamente na última quarta-feira, com um almoço entre Alcolumbre, Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota, e a promessa da cúpula do Congresso em fazer andar os assuntos prioritários ao governo. Não há garantias, porém, de que o fim da escala 6x1 seja aprovada no Senado antes do primeiro turno das eleições. Depois da CCJ, a PEC vai direto ao plenário. São necessários 49 votos favoráveis, 3/5 dos senadores em 2 turnos. O relator Omar Aziz confia na popularidade da pauta. Nesta quinta, disse à CNN: "Acredito que nenhum senador vai dar tiro na cabeça, não. Ninguém será louco de ir contra. Quem disser que é contra, que meta a cara para dizer." Jussara, apesar da tramitação muito mais rápida e inesperada, ainda 2 semanas atrás, o que o calendário indica? Essa matéria acaba sendo aprovada antes ainda do primeiro turno? O que a gente sabe a respeito disso? Olha, ainda há uma indefinição muito grande se de fato vai conseguir avançar com essa aprovação tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário. Na maioria das vezes, aqui conversando com direita, governistas, eles acham muito difícil um avanço no plenário, embora ainda vão insistir com isso. A grande questão também é que há um grupo, principalmente até mesmo próximo do relator, que imagina que possa, inclusive, ter algum tipo de entrave ainda na CCJ. Um pedido de vista, um kit obstrução, a exigência de cumprir todas as 5 sessões que precisam na CCJ antes de votar. Então, tudo isso deve ser, a partir da próxima semana, né, quando está prevista a avaliação, a leitura desse relatório, a oposição vai tentar se organizar. Mas precisa essa organização, William, de modo muito sutil. Porque se colocar contrário a essa pauta, obviamente fica negativo, né, para quem está disputando a eleição. Esse é o ponto aqui que a oposição está fazendo esses cálculos. Não permitiu o avanço, não quer que avance neste período eleitoral, e o principal argumento é justamente esse. Não é o momento de falar disso no momento de uma campanha. Por outro lado, tem dificuldade de se posicionar totalmente contra o tema. Daí é a grande questão e as incertezas sobre o futuro dessa tramitação. A oposição está mesmo disposta a bloquear? Sim, nos bastidores, de forma sutil, como a Jussara coloca, sim. Mas tem que ser feito um trabalho muito bem feito do ponto de vista externo. Mas não digam que fui eu, é isso. É verdade, é bem isso, William. Assim, tem um calendário regimental que joga a favor da oposição. Porque, de fato, é o primeiro item da pauta na quarta-feira na CCJ. Aprovou, e deve aprovar, eu apostaria que aprova na CCJ, porque tem maioria na CCJ para aprovar, e tem o interesse do presidente da CCJ, que é o Otto Alencar, e do relator, que é ligado a Davi Alcolumbre, de aprovar. Então, acho que ali eles tratoram. Okay. Só que sair dali para ir ao plenário tem uma série de kits de obstrução,
tem pedidos e haverá pedidos, por exemplo, para ser redistribuído para outra comissão. Então, tem como você atravancar o processo sem dizer que é contrário. Né? Tem como você pedir votação nominal, pedir para ir para a Comissão de Assuntos Econômicos. Em tese, você não está se colocando contrário à tese, embora esteja. Você está falando, vamos debater mais, porque o setor privado está reivindicando um debate ou uma audiência pública, ou precisa ter um debate maior. Aí, eu apostaria nesse cenário. Aprova na CCJ. Aí fica a depender, tem o prazo de 5 sessões também para chegar ao plenário. Não tem acordo, porque quando é por acordo tudo vai. Não tem acordo para ir para o plenário já no dia. Aí fica a depender, depois, uma vez aprovado na CCJ, da vontade da Davi Alcolumbre de pautar. Não tem sessão prevista ali entre o primeiro e o segundo turno, mas, dada essa união, esse reencontro, né, promovido ali pelo Alexandre de Moraes entre o presidente Lula e o Davi Alcolumbre, pode ser uma cartada para tirar entre o primeiro e o segundo turno, que vai ser uma guerra, para tentar, de repente, pautar ali. Mas eu apostaria que vai para depois da eleição, porque não é interessante para o Davi Alcolumbre também aprovar antes, porque se ele toca isso a toque de caixa e o Flávio ganha, fica ruim para ele, né? Porque vai ficar muito selado que ele operou muito o processo legislativo para beneficiar o presidente Lula. Então, mas isso é o que ele está fazendo. Ele está fazendo, dando um sinal na CCJ, mas ele não está fazendo, dando um sinal no plenário. E ele não quer dar esse sinal do plenário, porque esse sinal do plenário já semana que vem é perigoso para ele, porque a eleição está empatada. É que nem pagar marceneiro adiantado, sabe assim? Se você paga adiantado, depois ele não aparece para terminar a obra. Eu sou marceneiro amador. Então aí a gente contrata o William Vac, que ele faz móvel lindo. Vamos lá, William. Não resisti, desculpe, mas me pareceu muito isso. Não paga adiantado, porque senão o cara não termina o serviço. A categoria dos marceneiros vai ficar ofendidíssima. Não, pelo contrário. Vou trocar, então. Eu acho isso uma arte, aliás, mexer com madeira. Deixa eu voltar ao ponto político. O que o Caio e a Jussara descreveram foram, digamos, artifícios regimentais para evitar que uma matéria progrida. Que matéria é essa e como que ela é vista por grande parte dos segmentos econômicos? Com enorme preocupação, para dizer o mínimo, para ser diplomático. Praticamente todos os grandes setores empregadores consideram um desastre colocar na Constituição o fim de uma escala. Embora todos ao mesmo tempo admitam que discutir carga de trabalho semanal é outra história. Às vezes, numa empresa, tem cargas semanais de 44, de 40, de 38, de 36 horas, com escalas completamente diferentes. Então, a esperança desses segmentos econômicos é que o parlamento brasileiro, o Congresso, na Câmara já foi, mas que o Senado caia em si e diga o seguinte: espera, uma coisa com esta magnitude, nós não podemos discutir no afogadilho das paixões eleitorais. A gente precisava examinar isso com calma. Que chances ainda há que isso aconteça? Acho que nenhuma. A senha o Omar Aziz deu, né? Não tem senador louco que vai contra isso. Mesmo diante de alguma manobra que segure a votação em plenário, a sinalização, ninguém vai ser louco de sinalizar contrário. William, o Congresso Nacional, ele está fechado e o governo, nessa pressa de fazer, eles estão fechados para a realidade. Hoje há aplicativos em que os trabalhadores se cadastram e eles escolhem quantas horas por dia, que dias da semana eles vão trabalhar. Em muitos setores isso já está acontecendo, isso no setor do varejo está acontecendo muito, em muitas lojas, em muitos setores, você vai encontrar trabalhadores que estão lá segunda, terça e quarta e ele escolhe trabalhar 12 horas por dia porque ele não quer trabalhar quinta, sexta e sábado e ele vai ganhar mais no final do mês do que aqueles que estão contratados com carteira assinada e tudo mais. Então, a Constituição não vai dar conta da velocidade da transformação. Portanto, se ela não vai dar conta da velocidade da transformação, significa que ela vai segurar a velocidade do desenvolvimento do Brasil. Nós vamos continuar
carregando a Constituição, não como se ela fosse um instrumento de proteção de direitos ou de preservação da institucionalidade, mas como algo que atrasa o desenvolvimento do país. Acho que ninguém tem a esperança de que isso mude agora, talvez por falta de competência, de compreensão dessas coisas, de conhecimento dessa revolução que está acontecendo no mercado. Mas eu acho que o motivo principal é a falta de compromisso mesmo com a racionalidade da decisão. Jussara, isso evidencia uma incapacidade grande dos segmentos econômicos que até aqui foram considerados muito, digamos, presentes e muito ouvidos pelas forças políticas dentro, sobretudo do Senado. O Senado simplesmente tapou os ouvidos para o que dizem essas partes, digamos, essas lideranças empresariais. Não são ouvidos simplesmente. Olha, isso é uma das grandes reclamações, por exemplo, de dar essa tramitação rápida sem fazer audiências, por exemplo, como alguns setores vêm defendendo. Então, precisa ouvir mais o setor produtivo, as áreas, os setores econômicos. Na Câmara, eles tentaram ali buscar uma interlocução, embora também aqui no Senado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tenha recebido algumas lideranças, a questão é que a percepção, de modo geral, é que eles eram recebidos, mas não eram ouvidos. Os argumentos não eram a contento. E aí, a grande questão colocada, principalmente daqueles que, inclusive, têm dificuldade de se posicionar contra essa pauta, é de se tratar um ano eleitoral, que se trata também de uma bandeira, uma das principais apostas do presidente Lula para a sua campanha de reeleição também. Então, para quem também está no Congresso buscando uma reeleição, fica difícil, segundo eles relatam, fazer qualquer tipo de ponderação ou vamos ter mais cautela, fazer uma transição maior para esse fim da escala 6x1. Este é o grande ponto que a gente tem observado. E aí é neste sentido que o principal argumento é que discutir essa pauta, o modo como ter feito no ambiente eleitoral, isso aí de fato é uma questão que de repente fica difícil eles irem à frente com isso de tentar vetar ou tentar ouvir outras pessoas, umas vozes dissonantes. Você vê Alcolumbre na condição de jogar nas duas canoas ao mesmo tempo? Não, eu acho que é isso que ele está fazendo, William. Eu sei que a foto de ontem, o encontro, a reaproximação ocorreu, é um fato. O Alcolumbre conta com o Lula para ajudá-lo na Amapá, para blindá-lo de investigações e por aí vai, mas ele fez um gesto de votar na CCJ semana que vem. Eu não apostaria que essa segunda parte do acordo ele vai fazer sem saber quem vai ser eleito presidente, porque se o Lula ganhar, essa pauta será aprovada depois da eleição. Se o Flávio Bolsonaro ganhar, esse assunto vai ser enterrado. Essa é a minha percepção. E é um pouco aquilo que a gente falou ontem, né? Qual vai ser a cara do Senado se o Lula ganhar? Vai ser uma cara de um Senado bolsonarista. Qual vai ser a cara do Senado se Flávio Bolsonaro ganhar? Vai ser a cara de uma direita com muita força e com muitas reivindicações que o Davi Alcolumbre, toda essa artimanha e essa forma dele governar o Senado nesses anos que ele aplicou, com a característica que temos hoje com o Lula presidente, em que ele pode peitar o presidente, ele não vai conseguir fazer a mesma coisa com Flávio na presidência e com um Senado muito mais aguerrido e muito mais independente. O Senado bolsonarista vai ter como objetivo atacar o Lula e enfraquecer o STF, mas e um Senado com Flávio Bolsonaro no Executivo? Não vai se alinhar, mas também não vai obedecer o Davi Alcolumbre.